Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje um programa especial, um programa que vai contar com a presença dos nossos amigos, o nosso querido Vitor, a nossa querida Gláucia, que são trabalhadores lá do Paulo de Tarso e também idealizadores e produtores do grupo teatral intitulado Religare. Eles estão fazendo um trabalho belíssimo. No ano passado, tivemos uma exitosa apresentação da peça teatral Sexo e Destino, né? Muito emocionante, muito tocante, e que certamente contribuiu para impulsionar, e eles vão falar sobre isso também para nós, a possibilidade de fazer essa nova peça, cujo título é Trabalhadores Quase da Última Hora. Almost, quase da última hora. Então, eu gostaria de primeiro mandar uma saudação para os ouvintes da Rádio Capela FM, uma vez que o nosso programa será transmitido em áudio na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas. Mas para os amigos que nos ouvirem, nos acompanharem lá na Rádio Capela, dará tempo, pois a peça teatral Trabalhadores Quase da Última Hora será apresentada no dia 15, o sábado, a partir das 20 horas. Então, ainda tem ingressos disponíveis, e o Vitor e a Gláucia vão explicar para vocês. Vitor, uma saudação, as suas primeiras palavras, por gentileza, que honra e que alegria estar aqui com vocês, e a nossa querida Gláucia também. Boa noite, Marcelo, boa noite, queridos ouvintes. Eu fico feliz e muito agradecido pelo chamado daqui, né, Marcelo? Então, muito satisfeito com o trabalho, principalmente, né, muito realizado, né, vou dizer assim. Eu que já sempre participei de outros grupos espíritas em Minas, de arte, e ter um aqui também, com essa idealização, com esse trabalho, ter pessoas maravilhosas neste grupo, como a Gláucia, a Carol também, né, que hoje não pôde estar aqui presente conosco, dirigindo e coordenando esse grupo, e também aos atores e atrizes que eles dizem amadores, mas parecem profissionais, né? Incrível, né? Incrível, também acho. Muito incrível, muito incrível. Gláucia, nossos cumprimentos, querida. Pois não, gostaria que você se apresentasse e também falasse para nós, né, desse seu gosto pessoal pela arte e, em particular, pela arte espírita, por gentileza. Então, boa noite a todos, boa noite, Marcelo, boa noite, ouvintes. Obrigada por essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui com Lamentavelmente, não é ao vivo, né? Vai ser gravado, mas foi por problemas técnicos, isso. Mas muito obrigada mesmo. Para mim é uma oportunidade maravilhosa conseguir fazer o que eu amo, que é teatro. Eu sou atriz profissional e locutora, e conseguir trazer a minha arte para dentro do espiritismo, né, e da casa Paulo de Tarso, para mim é uma bênção. Eu sou frequentadora da casa há mais de 20 anos, e fazer parte agora do Religare está sendo uma honra. Eu entrei no grupo final da preparação do Sexo e Destino, e aí agora embarcamos nessa desde o começo, nos Trabalhadores Quase da Última Hora. Maravilha. E eu fico muito feliz, né, porque como a sua mediunidade, ela eclodiu, você estava com 7 anos, né, então por isso é que você está há 20 anos lá no Centro Espírita, lá conosco, né? Uma jovem criança. Não conta nada para ninguém. Eclodiu foi ótimo também. Muito bom. Você se lembra, né, que na história da mediunidade tem as irmãs
Como é que elas Fox. se chamam? Não, Irmãs não Fox? as irmãs Fox, lá do Kardec, tinha duas irmãs que trabalharam, As francesas, né? as francesas, agora me fugiu o nome delas, né? Mas elas também trabalharam ativamente, só Muito. que por volta dos 14, 15 anos, né? A irmã Cidufo, por exemplo, ela era jovenzinha quando ela participou das psicografias lá também com o nosso Kardec, né? Bom, mas podemos entrar um pouquinho no tema dos trabalhadores quase da última hora, porque Claro. evidentemente que o objetivo é divulgar Jesus. E divulgar Jesus equivale a divulgar o amor. Sim. Então, e as parábolas, em suma, as parábolas de Jesus, todas têm como objetivo deixar evidenciado a importância da construção do reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Ou o reino de Deus? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Obra divina, coração, tradução igual amor, né? Então, por isso que as parábolas do mestre, elas não são aleatoriamente, né? Elas não foram compostas aleatoriamente. Então, nós vamos encontrar nessa parábola dos trabalhadores da última hora, na verdade, o termo foi popularizado, trabalhadores da última hora, aqui no nosso ambiente do Brasil, de Portugal, da tradução que chegou até nós, a língua portuguesa. Mas, na verdade, é a parábola dos trabalhadores da vinha. E uma vez que é a parábola dos trabalhadores da vinha, nós nos recordamos que o senhor das vinhas, ele resolveu captar os trabalhadores para a sua vinha e ele combinou às 6 da manhã, né, a primeira hora lá no ambiente da Palestina de 2000 anos atrás, a primeira hora seria às 6 da manhã. E ele combinou de pagar 1 denário aos trabalhadores que ficassem até o final do expediente. O final do expediente seria 6 da tarde, a 12ª hora. Aí, os trabalhadores de boa vontade aceitaram e foram para as vinhas. Quando foi na terceira hora, 9 da manhã, terceira hora, na sexta hora, meio-dia, na 9ª hora, 3 da tarde, e na 11ª hora, ele também voltou lá na praça e amealhou outros trabalhadores, e esses outros trabalhadores também foram para a vinha. E, evidentemente, quando o dono da vinha foi acertar o salário, ele chamou o capataz e disse para o capataz, comece a pagar uma moeda, 1 denário, começando pelos últimos e terminando nos primeiros. Evidentemente que o trabalhador, o dono da vinha, distribuiu 1 denário de igual maneira para todos os trabalhadores, e os primeiros trabalhadores, eles se sentiram injustiçados e reclamaram com o dono da vinha. O dono da vinha retribuiu dizendo que ele tinha combinado 1 denário e que cabia a ele pagar quanto ele achava que devia pagar aos demais trabalhadores. E ainda ele disse, né, que o seu olho é mau porque eu sou bom, ou seja, você está com um olhar de inveja, de insatisfação. E aí o mestre termina dizendo que os últimos serão os primeiros
e os primeiros serão os últimos. Bem, aí, o Gláucia e Vitor, né, eu gostaria de ouvir de vocês, porque nos dias de hoje, nós temos até uma certa facilidade de compreender que os invejosos que consideram que essa atitude do dono da vinha foi de aparente injustiça. Mas o dono da vinha, evidentemente, que é Deus. E Deus age com bondade e com justiça ao mesmo tempo. Evidentemente que, às vezes, aquelas pessoas que se acham mais do que as outras, então Deus vai agir na balança com justiça, vai pender mais para a justiça. E aquelas pessoas que se acham menos do que as outras, então Deus vai agir colocando na balança um peso maior sobre a bondade. Mas, no fundo, aos olhos de Deus, todos somos iguais perante Ele. Então, eu valho um denário. A Kika, que está nos auxiliando aqui nos bastidores, ela vale, lamento decepcioná-la, Kika, um denário. Você, Gláucia, você, Vitor, também, cada um de nós vale um denário. A rainha da Inglaterra vale um denário. O nosso irmão que está recolhendo lixo neste momento nas ruas também vale um denário. O catedrático da universidade famosa vale um denário. O analfabeto, igualmente. Então, dentro desse contexto, né, querida, eu gostaria de que você contasse, sem spoiler, né? Por favor. Que você contasse, assim, qual que é o que motivou vocês a extrair essa parábola e fazer esse título bem sugestivo, né? Trabalhadores quase da última hora. Bom, a peça surgiu de uma necessidade de acharmos um texto em que pudéssemos ter 15 atores em cena. O grupo tem 15 atores. E aí, os livros espíritas, seria muito difícil fazer uma adaptação, e a gente também queria um texto mais leve, porque já tínhamos o Sexto Destino, que foi um pouco mais denso. Então, depois de meses, né, Vi, buscando uma solução, veio a ideia, meio que falando na orelha assim, ó, escreve. Sabe? Cochicho. E aí, essa uma intuição... inspiração. Isso. Não é isso mesmo. Aí foi sentar e começar a escrever. E a ideia foi muito clara desde o começo, que era, a peça se passa na colônia espiritual, uma colônia espiritual qualquer, e um grupo de aprendizes convidado a fazer parte deste projeto de aprendizes que vão ter a teoria e a prática juntas. Então, eles vão a campo pôr em prática o que eles aprenderam na teoria lá na colônia. Então, por isso que chama trabalhadores quase da última hora, porque eles realmente são empenhados em fazer o trabalho, só que eles são indisciplinados, entendeu? Então, a gente até brinca nos ensaios, falando assim, ó, pensa que eles são tipo quinta série, né? Que fala a hora que não deve falar, faz piadinha de quando não pode, no meio de um acolhimento, né? Então, por isso que a gente fala que eles são trabalhadores quase da última hora. E, na realidade, se a gente parar para pensar, todos nós somos assim, né? Quando a gente se vê... Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu tenho uma oportunidade de trabalhar no bem, eu dou uns foras que, meu Deus do céu. Mas a intenção é boa, entendeu? O coração é bom. A pessoa não tem coração ruim, só que a pessoa fala mais do que deve, entendeu? Aí conversa pelos Podemos dizer que cotovelos. você tem bons sentimentos, né? Isso, a intenção é boa. A intenção é boa. Mas aí acaba falando mais do que devia. E aí, Vitor, conta para nós aí qual que foi a linha do entendimento para colocar no papel, e agora
concretizar, né? Engraçado que a Glaucia trouxe isso, que a gente precisa de um texto e precisamos de um texto. Não tem como a gente solicitar um espaço sem um texto pronto, né? Não necessariamente uma peça pronta, mas assim, pelo menos um caminho ali, uma sinopse, vamos dizer assim. Um esboço, um roteiro, né? Exato. E aí, abrindo o livro, olhando o livro, e como a Glaucia disse, como é que a gente extrai de um livro uma peça? Porque Sexo e Destino, né, é um livro denso, é um livro grande, não é um livro pequeno. A gente pegou um texto já que existia, a gente recebeu esse texto de presente de um grupo de teatro lá de Minas, e nós readaptamos esse texto, porque ele já estava adaptado, e nós readaptamos ele para a época, por isso que a gente fez bem naquele olhar, do jogo de luz, daquele figurino. E a gente teve a oportunidade de colocar outras cenas novas, então a gente conseguiu trabalhar bem nele. E para agora? Como é que a gente vai fazer? Aí a conversa foi o que a Glaucia acabou dizendo, a gente foi fazendo essas conversas, ela manda o texto para mim, eu dou uma olhada, e fui lendo, e a espiritualidade foi falando. É aquilo que, assim, a gente está aberto a receber as informações da espiritualidade, a gente vai receber. Se a gente estiver fechado, a gente não vai dar certo. Então a gente tem que estar aberto, porque infelizmente vão fazer de tudo para dar errado, e a gente tem que fazer de tudo para dar certo, e confiar e ter fé, né? Que é isso que Jesus nos ensinou muito, a ter a fé e esse amor que as coisas vão acontecer. E até ela veio aqui em casa, teve cafezinho, um pão de queijo, né? Minas, de mineiro tem que ter um pãozinho de queijo, né? Foi uma peça que nasceu em 2 dias. Exato, e ela veio cá e finalizamos a peça, escrevemos ali, escolhendo, ela já foi escolhendo os personagens, já foi pensando quem que eu vou fazer, tivemos percalços durante, mas assim, tudo dentro do entendimento, tudo dentro do seu tempo, né? Nada que ia impedir de a peça acontecer, nada disso. São percalços que acontecem, que a gente tem que remodelar de novo e vai dar certo. Tipo, um ator precisou, uma atriz precisou sair, mas a gente é impressionante como já apareceu outra no mesmo dia. Tipo, a gente sabe que nada é por acaso, não é a gente. Exatamente. Sim. Sensacional, né? Muito bom. E pelo fato de ser da última hora, vocês também pensaram nesse momento da transição planetária, nessa história de que nós estamos passando de mundo de provas e expiações para mundos em regeneração, né? E que nós estamos praticamente nas últimas décadas, né? Segundo o Emmanuel disse para o Chico, no programa Pinga Fogo, só que eu não me lembro se é o Pinga Fogo 1 ou 2, ele disse que a partir de 2057 o planeta Terra entra no período do mundo em regeneração. Eu acho que foi no esse 2. mundo... Eu acho que foi no 2, né? 2, Então, que o nosso planeta vai entrar no mundo em regeneração e que terá a duração de cerca de 1000 anos e que nós justamente estamos nessa fase de transição. E lembrando que mundos em regeneração não significa que o bem vai prevalecer. Quer dizer, desculpe, não significa que não haverá o mal, melhor dizendo, né, Vitor? Não haverá o mal. Ainda haverá o mal, só que o bem vai prevalecer. Entendeu? Sim. É verdade. Na peça a gente não toca explicitamente nesse tema, porque ele veio como um subtexto. A gente não pode falar muito, mas assim, se a gente seguir o que o moço... Você deixa subentendido, é isso que você quis dizer? É aquela coisa assim, se a gente seguir o que eu chamo de JC, o que JC nos ensinou, essa transição vem que é uma beleza, a gente passa por ela, né? O problema é que a gente insiste em não aprender, né? Nós somos teimosos, né?
tem uma situação, né, que é bem isso. Eles ainda não sabem o que fazem, né? Ele ensinou, a gente é que não aprendeu. E todos Exato. nós, Estamos aqui de novo. né? Mas eu imagino, Glaucia, Vitor, eu imagino que o grande êxito que nós estamos observando aí, sobretudo com o seriado The Chosen, né? Eu acho que isso também serviu de inspiração para nós, entre aspas, ressuscitarmos Jesus, né? E colocarmos Jesus no centro das atenções, que é o lugar que ele merece. Aliás, ele nunca saiu, né? Mas vamos dizer assim que ficou um pouquinho esquecido, né? E ao longo dos milênios, por causa da mensagem mal compreendida. Mas, curiosamente, a impregnação de amor que ele proporcionou desde 2000 anos atrás fez com que atravessasse esses 20 séculos, né? E chegasse ao ponto de um seriado como esse provocar esses sentimentos, estimular as pessoas a olhar Jesus com outro olhar, a olhar Jesus, o Jesus do Sermão do Monte, né? E não o Jesus sofrido, crucificado lá na cruz, entendeu? E valorizarmos mais Jesus ressurrecto em espírito do que aquela figura de objeto de culto, né? Que ainda nós observamos. Então, eu gostaria que você falasse se isso, de alguma forma, também trouxe essa inspiração antes para o Sexo e Destino e depois e agora, né? E agora para os trabalhadores. Vitor, Glaucia, fiquem à vontade. Quer falar, Vi? Da peça Sexo e Destino, acho que a gente trouxe mais o ponto, vamos dizer assim, o que André Luiz nos conta ali, né? Essa parte do livro que tem uma questão reencarnatória, Sim. né? Dos tramas planos. Entre eles, né? Isso, é entre eles, né? Entre todos eles. Quando você lê o livro e você ouve a radionovela e assiste Sexo e Destino do Religare, você vê que todos têm ali uma informação, principalmente a Dona Beatriz, que é um espírito muito importante, contando tudo aquilo e fechando a história, né? Sim. Ela conta de cada um. E aí o André Luiz trazer essa moral, por exemplo, do personagem do Cláudio, que foi ensinada por Jesus, a questão de trazer a moral na dor, porque eu não estou aprendendo a moral no amor e na dor eu vou aprendê-la, né? E ele traz esse aprendizado. Isso eu acho isso fantástico, né? Sim, sim. E também a coragem do Félix também, né? Do irmão Félix. Demonstrar, né? De demonstrar que ele é que armou aquela confusão toda. E ele aceitar que ele é um dos responsáveis, né? Ele coloca como o responsável, na verdade, né? O Nemésio pedindo perdão no seu último momento de leito ali do corpo físico. E aí, André Luiz, interessante que ele não traz somente a moralidade, a filosofia, vamos dizer assim, do espiritismo em si, do entendimento, da compreensão, mas ele traz a parte da mediunidade ali, né, das vibrações, da energia. Ele fala, os obsessores são descritos por ele, a gente colocou um obsessor só, né, representado pela Ju, e foi muito bem representado, inclusive. A figura do Moreira, né? Sim. E quando você escuta na radionovela, o Moreira é mais denso ainda, dá até medo de ficar ouvindo. E nossa, mas que espírito, hein? E assim, e a transformação dele também. Não é a sua transformação aqui no corpo físico, a transformação do nosso corpo espiritual, é a essência verdadeira, né? Essa transformação que ele teve, e esse livro nos mostra todos os caminhos e possibilidades, né? Que a reencarnação está aí para nos provar isso. E não tirando melhores, né? Isso, e não tirando, claro, o nosso querido mestre, né? Mas ele mostrando que o aprendizado, o ensinamento dele fez esses aprendizados acontecerem para que nós também possamos aprender. Sim.
Perfeito. Eu Glaucia. passo a bola para Glaucia. Tá. Falando sobre a questão do The Chosen, eu acho que é uma série que mostra, eu acredito, tá? Porque o sucesso da série, ela trouxe um Jesus tão real, tão próximo, né? que a gente, não que a gente é, tadinha de mim pensar isso, mas assim, ele é bem-humorado, ele dança, ele sorri, ele se diverte, né? Claro que ele é a figura incrível. Ele toma vinho. Então, é muito mais próximo da gente. Sim. E assim, eu sempre pensei em Jesus assim, num cara que está aqui pertinho de mim, que é com ele que eu posso falar direto, né? E acho que a juventude Posso falar e posso contar, né? Contar com ele, né? Exatamente. E essa série trouxe esse Jesus assim, mostrando para a juventude, sabe? Sim. Que não é aquele Deus que está num pedestal, muito longe, né? Sim. Mais real, com muito mais trabalho para fazer, tem muita coisa para cuidar. E aí, eu acho que é por isso que agora Jesus está na moda, Sim. né? Voltou a estar na moda, ainda bem. E é todo o ensinamento dele. E a peça traz exatamente isso. É o amor. É o amor, Sim. é a empatia, é o acolhimento, porém, tudo isso com alegria, com bom humor, né? Então, a gente tem um ensinamento, a gente vê os personagens melhorando, né, Vi, ao longo da peça, mas sem perder a alegria. Isso eu acho que é uma coisa que marca e traz Sim. a ideia de Jesus, o ensinamento dele tão mais próximo da gente. E esse é o propósito do grupo, né? Divulgar a mensagem de Jesus para quem ainda não conhece a doutrina, né? Ou mesmo para quem não é espírita, entender a mensagem porque ela serve para todo mundo. Sim, né? sim. Ela não é Ecumênica. E é isso que você falou de que Jesus está na moda, quando os amigos do Chico, né, dizem que quando perguntavam para ele, e aí, Chico, qual é a novidade, né? Porque o pessoal queria saber se ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, né? Porque eles achavam que Chico tinha que fazer todas as profecias e tudo mais, né? Aí o Chico falava, olha, meu querido, o que está na moda é o evangelho, quantos ensinamentos que a gente usa no dia a dia, né? Uhum. Mas desculpa, Vitor, eu te interrompi aí, querido. Não, eu ia falar que tem uma cena do The Chosen que eu acho que o Thiago Menor que chega com uma cega, que eu não lembro o nome. Aí ele cura ela, ele fala que tá cansado, mas tudo num bom humor. Eles rindo, conversando. Aí o Thiago Menor fala, deixa pra próxima. E todo feliz com aquela dificuldade dele. Só que ele encostou em Jesus, né? Aí na hora que ele anda, ele percebe que também foi curada, e pula, alegria, e eles vamos comemorar, e tudo isso é que a Glaucia trouxe, né? Essa leveza. Sim. Às vezes a gente precisa tomar um susto, que igual o Sexo e Destino traz pra gente, né? Essa realidade. Sim. Mas não para a gente ficar com medo, não para a gente ficar em desespero, ou até mesmo de pensar assim, não é assim que Jesus é. É um cara bravo e tal. Eu falei, eu sou professor. Que eles falam assim, nossa, professor, você é muito bravo. Não, eu sou bravo na hora que precisa ser bravo. Né? Hoje eu fui bravo na sala de aula, mas depois relaxa e continuamos as atividades. Então, enérgico e brando. Exatamente, esse é o propósito. Então a gente fez uma peça enérgica e branda, agora fazer uma peça mais feliz, mais alegre, que não exime dos ensinamentos do mestre. Sim, pois muito não, Gal. Não, eu ia falar que a gente também traz uma questão na peça, que é bom a gente falar, porque tem gente perguntando para a gente se pode levar criança na peça, né? Verdade. Pode, mas tem uma cena que aparece um obsessor na peça. Mas é o obsessor como a gente vê mesmo dentro da casa espírita. É um obsessor que nada mais é do que aquele que precisa ser visto, que precisa ser acolhido, que precisa receber amor, que precisa ouvir dores, né? sobre perdão,
né? Então, não é aquela figura, eu sou um obsessor. Perseguidora, né? Implacável. Né? No primeiro momento até parece assim, mas no fundo, ele é só um ser como a gente que precisa ter um olhar mais amoroso por ele. Mestre, Jesus dizia para Pedro: Pedro, os homens são mais fracos do que perversos. Sim. Então, nesse Está lá no caso. Boa Nova. Está lá no Boa Nova. Eu tô lendo, Boa Nova. É uma cena curtinha, é impactante, né, Vi? A cena. Ela é curtinha, tem esse obsessor, mas todo o resto a criança vai gostar. Desde que ela já ouviu falar em morte, né? Morte de corpo. Porque a gente cita que tem esse isso. entendimento, né? Sim. Mas dá para a criança aí sim. E eu não posso falar muito. Não, beleza. O que você quer falar? Você vai falar, vocês vão falar agora para nós, e até caminhando para a nossa despedida, porque se nós fizermos um vídeo um pouquinho mais enxuto, a gente consegue apresentar no Instagram. A Kika está me dizendo aqui, né? Tá bom. E aí, então, aí eu gostaria que vocês contassem, mas, o Vitor, antes de dar mais detalhes, você fala o que você ia falar, né? E aí vocês dão para nós aí o local, o horário, o que tem que levar, como é que faz para adquirir o ingresso e assim por diante. Eu não ia falar nada. Eu ia falar assim, não fala muito não, que você... ia chamar a atenção, né? Você veio aqui justamente para isso, né? O policial. Segurar minha língua. O investigador... um segura a língua do outro. Um segura a língua do outro, entendeu? É uma empolgação com essa peça, né? E a gente eu tô ansioso já para chegar dia 15. Essa semana vai ser longa. Bom, então vamos lá. Gente, a peça... você vai falar? Tá bom. Você quer falar, Vê? Pode ir. Então, vou falar rapidinho. A peça está em cartaz, então. O único dia de apresentação é dia 15. Já tínhamos uma sessão 15 antes de agosto de 2026. Sábado agora. Nós tínhamos uma sessão às 6, que já lotou. Então, a gente abriu agora uma sessão extra às 8 horas da noite, no Teatro de Vinhedo. O ingresso é gratuito. As pessoas podem adquirir pelo Simpla, a plataforma do Simpla. E a gente só pede para que a pessoa leve um alimento não perecível, porque esse alimento vai ser depois doado para as famílias assistidas do Paulo de Tarso. Então, nós temos 100 famílias que assistiram. 100 famílias, né? 100 famílias. Então, como a gente não cobra nada pelo ingresso, a gente pede, por gentileza, que as pessoas levem um alimento não perecível. É o bem... Sabe a corrente do bem? Um fazendo bem, o bem fazendo bem. E aí também, como o Religare não tem uma renda, porque a gente faz, é um voluntariado, mas montar uma peça requer um investimento, né, em cenário, em figurino e tudo mais, a gente criou umas canecas com umas artes divertidas e também de humor espírita para ser vendidos lá no dia. Então, nós temos 6 modelos de canecas que serão vendidas lá no dia R$30. E essa renda vai ser revertida ao Grupo Religare. Então, se você sentir no coração que você quer investir e a caneca te agradar, por favor. Que maravilha. Adquire sua caneca. Lembrando também que o Simpla é simples, é só a gente fazer um cadastro lá, é bem tranquilo. Às vezes vai no cadastro para as pessoas acharem que tem muita coisa, assim. Mas aí também ficar atento que às vezes ele manda lá assim, assine aqui, paga. Não tem isso, é só cancelar. E aí você vai receber no e-mail confirmação, vai ficar lá o seu ingresso. Mas eu só tô com o link da sessão das 18. Nesse mesmo link, rolando a tela lá embaixo, aparece a sessão das 20 horas. Tá? Então, dá para clicar lá também, ele joga direto para a sessão. Então, e cada pessoa consegue pegar... Né? Isso. Simpla.com.br. Isso. Aí procura lá. E cada um dá para pegar, adquirir 5 ingressos. Dá para adquirir 5, beleza. Aí na hora que chegar lá no teatro, apresenta ou ele impresso, ou no próprio celular, ou QR Code, com o alimento que você está levando para doar. Entra, se diverte. Muito bom.
assim, para nossa despedida, eu gostaria de que vocês contassem algum fato durante as gravações, né? Desculpe, não durante as gravações, durante os ensaios, né? Durante os ensaios, algum fato pitoresco ou algum fato assim de uma inspiração que chamou a atenção, eventualmente até com manifestações inspiradas pelos benfeitores espirituais. Gostaria que vocês contassem para nós. De uma maneira geral, todos os nossos ensaios, a gente começa... Porque a psicosfera que eu vejo lá, né, quando a gente se encontra aos domingos, né, a psicosfera a psicosfera é uma psicosfera bem agradável, né, bem elevada, né? A gente, antes de começar o trabalho que eu digo, o ensaio, né? Porque é um trabalho, a gente faz sempre uma prece pedindo proteção dos nossos mentores individuais e dos artistas da espiritualidade que intuem nosso grupo, né? E também no final a mesma coisa. Porque a gente tem, mesmo sendo uma peça leve, como tem aquela questão do obsessor, que é uma curta, a gente não pode, as pessoas não podem sair de lá com algum sentimento que não sejam delas, né? Então, tem essa preocupação. E é muito interessante como o grupo tem essa conexão, e quando vem, a gente chama de cacos, que é quando a gente sai do texto e traz alguma informação, né? E os cacos sempre têm a ver com o texto e sempre muito divertidos, e todos, às vezes, uma situação que arrepiou. Assim, nossa, você sentiu? Sabe aquela assim, nossa, você sentiu arrepio? Sensacional, né? E todos fora as risadas, né? Porque vocês atores e atrizes, vocês encarnam, né, as personagens. A gente... É um trabalho... Aprende a desconectar também o que não é... A energia é nossa, mas o que está lá não é nosso. Então, a gente tem que saber lidar. Mas, invariavelmente, na cena do obsessor, a gente se emociona um pouco mais, né? Quem está assistindo, porque ela é bonita, né? Não é uma coisa triste. E a cena final que a gente não pode contar. Nem vou fazer essa indelicadeza. A cena final deixa todo mundo que está lá com o olho lacrimejando, emocionado, então não posso contar. Ela tá doida para contar, velho. Ela tá doida para contar, não pode. Vitor, Gláucia, eu gostaria de agradecer de coração, lamentar profundamente que o nosso desejo era que o programa fosse ao vivo, né? Infelizmente teve esse problema técnico que é inédito, né? Nós já fazemos esse programa faz mais de 2 anos, não, acho que é 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, quase 2, indo para o 2º ano, e é a primeira vez que acontece isso, entendeu? Então, gostaria também de desejar todo o sucesso, toda a inspiração, toda a possibilidade de vocês transmitirem esse amor e essa alegria que eu vejo nos ensaios aos domingos e estou vendo agora também pelo brilho do olhar dos queridos amigos, tanto a nossa Gláucia quanto o nosso querido Vitor. A gente que agradece a oportunidade de novo. E a gente espera todo mundo, então, sábado agora, 15 de agosto, no Teatro de Vinhedo, às 8 horas da noite, tá bom? E levando a canequinha para casa. Também, e levando o mantimento para os assistidos. Obrigada, Marcelo. Muito bom, Gláucia. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Vitor. Um forte abraço. Marcelo. Obrigado a todos. Um abraço e até lá. Até sábado. Até sábado. Esperamos vocês. Beijo, gente.